A África do Sul confirmou a entrada de 5 países no grupo dos BRICS: Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Agora vão se juntar ao bloco. O convite feito em agosto do ano passado também tinha sido repassado à Argentina. Mas após a posse de Javier Milei, o país sul-americano optou por não ser um integrante. O bloco é composto por países emergentes e tem como objetivo trabalhar na cooperação econômica das nações. Quem vai nos explicar mais sobre a entrada desses novos membros nos BRICS e a recusa da Argentina é o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre uma alegria tê-lo aqui para falar sobre os assuntos relacionados à política internacional, à geopolítica mundial. Eu queria começar analisando, o BRICS teve uma passagem ali quando era mais um enxutinho, quando foi criado, depois ficou um pouco esquecido. Agora, com a entrada desses novos membros, há uma tentativa de justamente rivalizar ou criar-se de fato um bloco para rivalizar com a Europa e os Estados Unidos? É uma nova vertente desse mundo geopolítico de forças? Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos escutam, né? A tua pergunta contém uma palavrinha mágica com 5 letrinhas, né? China. Né? É essa palavra mágica, né? Mas a tua pergunta é ótima porque ela dá exatamente para a gente dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo? Você olha para os BRICS, né? Você olha lá Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é como você disse, teve uma longa história, está lá desde 2001, tem uma longa história, uma construção. Essa construção estava meio quieta. De uns anos para cá, ela começou a crescer. De uns anos para cá, ela começou a tomar fôlego. O que está acontecendo é que a China está fazendo o seu próprio projeto de poder, avançando. E está usando diferentes, vamos chamar deste modo, grupos de países. Um deles são os BRICS, talvez o mais importante. Por que é o mais importante? Porque nos BRICS estão aquilo que hoje a gente pode chamar de potências regionais. Situação, por exemplo, como a do Brasil. Né? É indiscutível. O Brasil é a 10ª economia do mundo hoje, caminhando para ser a 9ª. É indiscutível que o Brasil na América Latina tem preponderância. É indiscutível que outros países no mundo têm preponderância. A China está trazendo essa gente para perto dela, para aquilo que é o conjunto de interesses e de investimentos chineses. É bom para esses países? É. Isso significa diretamente uma espécie de provocação aos países mais ricos? Não necessariamente. Significa, sim, aquilo que você disse, que quando o mundo tiver feito um redesenho do poder, a geopolítica no mundo mudar, de algum jeito, esses países que são intermediários, não são pobres, não, eles são países com algum poder, potências regionais, vão querer sentar na mesa. Esse é o interesse. E esse interesse, de alguma forma, acolheu grupos de países que têm importância geoestratégica. Egito nem se fala, Canal de Suez. Etiópia tem toda a importância no chifre da África. Irã, sem dúvida nenhuma. Irã tem uma série de, vamos chamar deste modo, de agentes, né, que jogam o jogo do Irã. Arábia Saudita são 10 milhões de barris de petróleo dia. Emirados Árabes Unidos são 6 milhões de barris. Dá para a gente entender fácil que a China está jogando, de algum modo, uma aproximação que colhe principalmente o seu próprio projeto de poder. Trevisan, me chama muito a atenção a entrada de Irã e Arábia Saudita no grupo, que são 2 inimigos, que a gente sabe, rivais históricos. É possível a convivência desses 2 países dentro desse grupo? Isso interfere, atrapalha em alguma decisão, em alguma negociação? Renata, você fez uma pergunta legal, porque a gente pode lembrar um fato muito interessante, né? Se alguém há uns 1 ano atrás, me dissesse que iam colocar na mesma mesa o chanceler do Irã e o chanceler da Arábia Saudita, eu ia rir, eu ia dizer, desculpe, sonho de noite de verão, isso não vai acontecer. O problema é que colocou sim, Renata.
E não foi em qualquer lugar, foi em Pequim. Sabe quem é que estava no canto da mesa? Sabe quem era o terceiro personagem? O Xi Jinping, que olhava feio para os dois. E os dois se deram a mão na frente do Xi Jinping. Se você me perguntar por que disso, eu vou te dizer que preciso olhar os 17 para 18 trilhões de dólares do PIB chinês. Para a Arábia Saudita, o PIB chinês significa consumo de petróleo dela, entrada numa série de tecnologias. A Arábia Saudita quer mudar. A Arábia Saudita não quer ser só produtor de petróleo, tem projeto. A China cabe perfeitamente nesse projeto de renovação tecnológica. Irã nem se fala. Irã não é só, de algum modo, a China não é só, de algum modo, o grande consumidor de petróleo do Irã, com as sanções todas. A China está mantendo a indústria iraniana preponderante. A China está alimentando o projeto regional do Irã. Não há dúvida nenhuma que, com Xi Jinping na ponta da mesa, nenhum nem outro ousaram não fazer o que ele queria. Professor, eu quero falar do nosso vizinho que optou por ficar de fora dos BRICS. Uma decisão do atual presidente da Argentina, Javier Milei. Essa decisão, lógico, que tem um cunho ali da campanha, que ele falava que não faria negócio com comunistas, citava a China comunista, fez até ataques ao presidente brasileiro, o presidente Lula. Faz sentido para a Argentina, precisando buscar investimento, ajuda externa, sair do BRICS, só pensando em se aliar com os Estados Unidos e Europa? Será que esses países querem a Argentina? Esse é o ponto. Esse é o ponto, Gustavo. Tua pergunta é a pergunta de $1 trilhão, não é de 1 bilhão. Né? Será que eles querem? Porque, de algum modo, quando a gente olha para o contexto argentino, a gente precisa entender direitinho qual é o projeto de Milei. Não é? Porque se a gente não entender Milei, não entende o projeto, não entende como é que apareceu, não é? Como é que avançou. Atrás de Milei, não é, estão, de alguma forma, interesses muito claros, principalmente de gente que comprou títulos da dívida argentina, os famosos fundos abutres, que fizeram fortes investimentos. Ninguém é criança, né? Ninguém é inocente. De repente, o Milei teve todo aquele dinheiro para acionar robô, teve todo aquele dinheiro para fazer aquela campanha forte nas redes sociais, teve todo... De repente, é claro que tem um custo. O custo qual era? Se aproximar exatamente de grupos econômicos que querem um outro projeto econômico para a Argentina. Esses grupos econômicos não são só os que emprestaram dinheiro para a Argentina. Vamos falar a verdade? O Fundo Monetário Internacional não está olhando para a lógica do fundo com grande desdém para o Milei, não está olhando para ele. Está dizendo, não, nós vamos apoiar. Tanto que o Fundo Monetário Internacional está deixando de setembro para novembro, oficialmente, a negociação dos 7 bilhões de dólares que eles vão emprestar para a Argentina não entrar em default. Default quer dizer calote. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente diz, então o fundo tem interesse. Tem interesse. É nesse contexto, no contexto de quem, de alguma forma, estava sustentando a candidatura Milei, principalmente dos grupos internacionais que têm uma outra visão, principalmente, como nós estávamos falando, de China e de outros, nós precisamos ver que a Argentina está escolhendo esse caminho. Sabe o que acontece, Gustavo? Não é novo isso na Argentina. O velho governo Menem, lá no começo dos anos 90, fez a mesma escolha e não deu certo. Se nós olharmos o que está acontecendo no parlamento argentino, desde a tarde de hoje até amanhã, nós vamos ter uma ideia que o projeto de Milei não passa nesse parlamento. Ele não vai ser deglutido, ele está sendo desidratado. Espera aí. Então, é um mau negócio para o Fundo Monetário Internacional e para o pessoal dos fundos abutres, para o pessoal que... Não é um mau negócio. De alguma forma, a Argentina está oscilando. Ela está oferecendo um outro caminho. Para esses grupos, de algum modo, na lógica econômica deles, essa guinada da Argentina interessa sim.
Se ela vai dar certo e se ela vai custar barato para os argentinos, isso é outra história. Há algum tempo, nós comentamos aqui que havia um mote, uma chamada entre os lares argentinos que é muito dura. Quem é que diz que você precisa comer frango todo dia para poder ser feliz? Em outras palavras, um dos maiores produtores de carne do mundo não consegue alimentar a sua própria população de carne bovina. E agora nem mais de frango. A inflação na Argentina é de 211%, maior que a da Venezuela, e numa situação dramática. Pode ficar pior, lamentavelmente. Como, aliás, o próprio presidente Milei já antecipou. Trevisan, mais uma vez foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Renato, eu que agradeço mais uma vez o convite gentil sempre de vocês e das perguntas interessantes. Boa noite a todos. Boa noite.